Olá, está começando mais um Radio Hell, nova temporada. Acho que um bom começo pode ser uma introdução de quem é Ellen Ramos, como vim parar aqui. Eu sei que os Radio Hellens de plantão já estão cansados de saber dessa história, mas recordar é viver, e aí eu vou recordar de um jeito mais dinâmico, mais interessante. Como, sabe aquela primeira sessão de terapia? Com seu novo psicólogo, sua nova psicóloga, seu novo psicanalista? E aí você chega lá e você fala, não acredito, eu vou ter que contar tudo de novo. Tudo, onde doeu, por que eu sou assim? É o meu problema maior com o papai ou com a mamãe? Eu vou tentar fazer isso agora nesse episódio. Um episódio introdutório. O que vocês acham? Vamos lá? Vamos lá. Bom, gente, eu tenho 37 anos, eu me chamo Ellen. Eu tenho um irmão. Na verdade, eu não tenho irmão, eu tenho mais irmãos. Mas eu fui criada só com um irmão. E essa história dos outros irmãos a gente conta depois. Não é mesmo? Quem sabe nessa temporada aqui. Eu nasci no Goiás. Fui criada desde 1 ano de idade em Brasília. Pelo meu pai e pela minha mãe. Minha mãe já faleceu, ela faleceu em 2008, se eu não me engano. Eu tinha não sei quantos anos. Eu não sei fazer essa conta, eu acho que faz parte do luto. Eu não consigo entender muito quantos anos eu tinha, o que aconteceu. Eu lembro que eu tinha, 20 anos, 19, eu não sei. Eu tenho 37, vou fazer 38. É só fazer as contas. Faz aí você. Não tô interessada em saber. Eu aparentava ser uma adolescente normal, mais ou menos. Eu não quis seguir o caminho que meus pais queriam pra mim. Eles queriam que eu fosse médica. Bastante, eles queriam muito mesmo que eu fosse médica. E eu cheguei a estudar para concurso e tudo, mas eu fui acometida, tá realmente como se fosse pro meu analista, tá? Eu fui acometida de uma amidalite gravíssima quando eu tinha 18 anos, 19. Enquanto eu fazia o cursinho pré-vestibular, eu já fazia aula de teatro escondido. Eu faço teatro desde os 11 anos de idade, né? Dos 10, 11 anos. Isso aqui é Perdizes. Vambora. São Paulo. Eu faço teatro desde os 11 de idade, né? Sempre fiz, sempre amei muito. Sempre fui muito da comunicação. Todos os meus professores da escola falavam, cara, você vai ser uma boa atriz, você vai ser uma boa jornalista. Ninguém nunca falou pra mim que você vai ser uma boa médica. Só papai e mamãe mesmo. Que estavam ali jogando o desejo deles em cima de mim, a idealização deles em cima de mim, né? E é isso, eu lembro de um diálogo muito interessante que eu tive com meu pai, que eu falei, meu pai foi a uma peça minha e gostou, elogiou. Não sei se foi Ópera do Malandro, eu não sei. Ele foi e gostou, apesar que eu era bem ruinzinha naquela época. E ele falou, filha, adorei, parabéns e tal, muito bom. E eu falei, bom, é agora que eu vou, né? Falei, pai, então, eu já decidi o que eu vou fazer, né? Quando crescer. E ele falou, o que você vai fazer quando crescer? Eu falei, teatro. Aí ele, que bom, minha filha. Eu sempre vou apoiar os esportes e a educação. É muito bom, você já faz natação, mas falta ir pedalar. Você tem sua bicicleta, né? A vida do atleta é difícil. Eu, não, pai, o que você tá falando? Aí ele falou, você não falou que ia fazer triatlon? Eu falei, não, teatro. Ele, teatro não dá dinheiro, é muito difícil. E não é muito pro seu tipo de pessoa, não, minha filha. Teatro não. Jornalismo. E eu acabei fazendo jornalismo mesmo, né? Depois de ter sido internada, né? Tive uma amidalite grave. Fiquei uma semana na UTI mesmo. Eu tive uma sepsemia. É um quadro, não sei, tá, médicos? Como vocês podem ver, eu não fiz medicina, né? Mas é um quadro que a infecção, a bactéria que estava na minha garganta foi pro meu corpo, desceu pro meu sangue. E aí foi dando um piripaque, assim, no pulmão. Eu não sei mais em quais lugares, gente. Eu fiquei, assim, de arrasta pra cima. Eu tive aquele momento de quase morrer. Posso falar isso pra vocês, da quase morte.
Foi estranho. Passou um filme? Passa um filme mesmo. Não passa um filme, tipo, em retrospectiva, né? Mas passa um filmezinho e você fica meio em paz, assim. Você fica meio... Em paz eu tava por dentro, né? Porque por fora minha tia disse que eu tava assim, alguém me ajuda, eu tô morrendo. Mas por dentro eu tava bem. Enfim, quase morri, fiquei na UTI, tive uma sepsemia. Na UTI eu pensei, gente, eu tô quase morri, né? É melhor fazer o que eu quero fazer do que fazer o que meus pais querem que eu faça. Vamos lá? E aí eu fiz uma grande revolução. Voltei da UTI, fiquei um pouco mais quietinha, porque eu tava, né, debilitada e tal. Mas fui falando que eu não ia fazer medicina e peguei um embalo. Falei assim, eu traumatizei agora com isso aqui que eu tive. Fiquei lá na UTI, traumatizei. Hospital não é pra mim, gente. Qual médico? Não, mas você pode ser dermatologista. Não vai dar. Não vai dar mesmo. E não vai dar. E eles ficaram muito mal. Mas, sei lá, vi. Não fiz. E aí eu queria fazer artes cênicas mesmo ou cinema. Queria fazer um dos dois. Então eu fiz jornalismo. E eu gostei muito, tá, do curso de jornalismo. Eu gosto muito de jornalismo. Eu realmente me sinto uma jornalista. Eu sei que eu sou uma comunicadora. Eu achei uma faculdade muito boa. Eu amei as matérias. Algumas matérias de semiótica, de revista. Tudo que se aprofundava mais, eu gostei. Tive aqueles professores que mudam nossa trajetória acadêmica, que são muito importantes. Sabe, o professor que fala assim, vem cá, querida. Você tem um talento aqui, meu anjo. Olha isso aqui. Porque é isso, né, gente? Eu vim de uma família que eu tive... Minha mãe é de uma família muito simples, mas que teve sucesso, assim. Mas, assim, minha avó teve 9 filhos. Pessoal de Araxá, paupérrimos, assim. Várias histórias. Quem teve família pobre já escutou essas histórias. Minha mãe falava assim, a sua avó mandava a gente jantar na casa da vovó Brígida, porque tinha dia que não tinha jantar pra gente, pra todo mundo. A sua avó separava os filhos, um ia jantar na casa do um, outro na casa de uma madrinha, outro na casa do outro padrinho, porque não era todo dia que dava pra alimentar todas as bocas. Nananana, eu nunca tive roupa nova, eu fui ter roupa nova com, sei lá, minha mãe disse, era tudo que vinha da irmã mais velha. Então, assim, todas essas coisas. Então, minha mãe não ia chegar e falar assim, ai, filha, né? Que lindo esse aqui é a New York Times, jornalismo literário, sabe? Umas coisas assim. Que incrível, aqui você... Enfim, várias... Mas eu tô falando disso, mas minha mãe me deu muita cultura, né? Ela era, tipo, uma fã de Chico Buarque, Milton Nascimento. Ela me deu um gosto musical sinistro. Minha mãe era uma pessoa muito inteligente, então ela era professora, depois ela virou concursada, ela tinha 3 cursos superiores, assim, matemática, economia e contabilidade, se eu não me engano, tá? E ela era muito da literatura, muito Jorge Amado, mas também muito espírita, com todo respeito a toda a comunidade espírita, mas como todo bom espírita, com muita culpa cristã, né? Então, ter algum professor na nossa vida acadêmica que tira um pouco a gente do nosso núcleo familiar, se você não é de uma família da esquerda caviar, cultural, né? Que alguém fez intercâmbio em Londres, se você não tem isso, às vezes é na universidade que você tem isso. Que você tem um intercâmbio cultural dentro da sua universidade. E eu lembro que o Paulo Paniagua foi muito importante para mim. Não sei por onde anda. Não sabemos. Tá, talvez esteja na Record. Brincadeira, Paniagua, um beijo. E tive professores de teatro também importantíssimos, assim, Juliana Drummond, Abaete Queiroz, e Cláudia Gama, perfeita, maravilhosa. E quando eu passei em jornalismo, eu continuei fazendo teatro, escondido, e depois eu passei para teatro, na UNB. E foi isso, né? É bom falar isso na análise, eu tenho um ótimo momento que eu falo, mãe, eu tenho que te contar uma coisa, mas eu não quero que você fique brava comigo. E ela fala o que ela tava com câncer já, né? A gente tava em São Paulo, inclusive, fazendo o tratamento dela. E ela falou, o que, minha filha? Eu falei, é porque eu quero muito isso e tal. E ela falou, o que é? Você tá grávida? E aí eu falei, não, mãe, eu passei para artes cênicas. Ela, ai, que pena, queria tanto que você estivesse grávida. Eu tinha 19 anos, gente.
É isso. Aham. Pois é. Então, isso é o tanto que minha família é apoiadora aí das artes, né? Até hoje. Até hoje, meu pai... Olá, minha filha, boa noite. Me mandou... Vou printar aqui. Manda um linkzinho de... um concurso que acabou de abrir. Quem sabe eu não anime de estudar e passar e morar em Brasília. E ser igual a ele. Acho que não serei. Não é o caso. Primeira sessão de análise aqui com vocês, né? De Hellmother. E aí, gente, a vida aconteceu tudo. 2010 eu mudei para São Paulo, né? Em busca de um sonho e de trabalhar sendo mal paga ali naquele início de São Paulo. Eu vim estudar direção e roteiro, cinema. Acabei estudando interpretação também, porque eu não me formei em artes cênicas. Trabalhei com videoclipe. Tive uma produtora que chama My Name is Filmes, que tem um making of maravilhoso da banda Fresno. Vocês podem me ver ali muito pré-adolescente. Mentira, adolescente ainda. 20 e poucos anos. Com cabelo ruivo, com a pele impecável, fazendo o clipe Infinito da banda Fresno, que foi indicado ao VMB. Tive essa produtora, fiz muitas coisas para o Multishow. Trabalhei com o Daniel Ferro, que foi um super chefe, cara massa. Trabalhei com o Rafael Quente, que já faleceu, que foi uma pessoa que me ajudou e me ensinou pra caramba. E que a gente brigava muito. Todo quem conhece o Quente sabe. E depois disso, ali no auge, inclusive no auge da My Name is Filmes dando certo, eu engravidei de Luiz Carlos Prestes e vou ter esse filho no Brasil. Brincadeira, eu engravidei mesmo só. Eu tinha acabado de sair de um namoro longo, até. Longo, ruim, né? Esses namoros quando a gente é jovem, né? Coisa meio manca, meio capenga. Mas, por uma loucura e por uma ironia do destino, eu tava esperando um pagamento de um clipe do Michel Teló sair pra eu colocar meu DIU. Eu tinha epilepsia na época, então eu tomava anticonvulsivo. Anticonvulsivo corta efeito de pílula anticoncepcional, né? Então, o único método contraceptivo além de camisinha que eu podia usar seria o DIU de cobre. E para eu colocar o DIU de cobre naquela época, pela 1000, que era o meu plano de saúde, eu tinha que ir para 5 reuniões familiares para ter certeza que eu não queria ter filho. Ser mulher, né? Essa coisa incrível. Eu não tinha tempo de ir nas 5 reuniões, eu tinha uma produtora de filme, eu falei, então eu vou pôr pelo particular, vou esperar sair um pagamento, que era caro. Era mais de R$1.000. Cara, se eu não me engano, juro, acho que era 1.500, mas 1.500 você põe aí 1.500 em 2013, é os 5.000 de hoje, né, eu acho. E nesse meio tempo que eu estava esperando sair o pagamento, eu engravidei do pai do meu filho. A gente não tinha uma relação, não namoramos, saímos algumas vezes. E eu engravidei, gente, engravidei mesmo. Engravidei com tudo, assim, positivo mesmo. Não existe o falso positivo, né? Não sei se vocês sabem disso. Ai, testou positivo no palitinho? Ai, pode ser que... Não, amor. Se testar negativo, aí pode ser que seja positivo. Agora, testou positivo... é isso mesmo. Que tá... Tem gente aí sendo feita. Gente ainda não, né? Só uma coisinha ali. Miolo ali, uma coisa que vai ser alguma coisa. Se você quiser que seja. Enfim, tive meu filho em São Paulo. E tive em Brasília, na verdade, né? Eu fui lá, foi muito punk. Porque eu não imaginava como seria. Eu engravidei e falei, beleza, eu vou ter esse filho, quero ter esse filho, mas eu não fazia ideia de como seria ter um filho sendo uma mãe solteira, no caso, não tô nem falando de solo, né? Solo eu descobri depois, que hoje em dia eu não sou mais, mas uma pessoa sem estar numa relação afetiva, sem estar com um companheiro do lado. Foi duro pra caramba. Não foi de boa, assim. Foi bem sofrido mesmo. Bem mesmo. Mas por causa disso, por causa desses 2 primeiros anos do Caetano, que foi complexo em São Paulo, voltei pra Brasília pra morar com ele. Foi complexo com o pai dele, assim, trazer ele pra
pra esse lugar, assim, de vamos criar um filho juntos. E foi por causa disso que nasceu o Real Mother, meu canal no YouTube, que era um lugar que eu falei, cara, é um lugar que eu vou desabafar sobre o que tá rolando comigo, é um lugar que eu vou reclamar, porque ninguém me falou que ser mãe era assim, por que as pessoas não falam disso? Naquela época, gente, 2014, eu fiz o canal em 2016, né, mas em 2014, 15, tinha uma mãe ou outra começando a falar sobre as dificuldades de ser mãe, porque apesar de ser pouquíssimo tempo atrás, era ainda muito proibido de você falar que ser mãe não era legal, que era difícil, que era tenso, que era exaustivo, porque automaticamente você já era considerada uma bruxa má mesmo, um trem ruim mesmo, uma pessoa que não gosta do seu filho. E eu tenho essa frase, como muitas outras mulheres já falaram essa frase, não sei quem falou essa frase primeiro, talvez não tenha sido eu, não. Que é, eu amo meu filho, mas eu já odiei muito ser mãe. Hoje em dia eu não odeio tanto, não. Não, hoje em dia eu gosto. Mas eu passei por muitos momentos que eu amava meu filho, mas eu odiava ser mãe. E é daí que nasce o Real Mother, né? Esse canal que eu falei, bom, já que ninguém me falou, eu vou falar o que ninguém me falou. E claro que a gente não pode tirar do contexto o fato dos meus primeiros 2 anos, assim, de maternidade do Caetano, até 1 ano e 10, até 2 anos, ter sido solo. E não solo no sentido sozinha, porque eu acho que sozinha mesmo, eu não sei o que teria acontecido. Eu costumo dizer que eu falo, eu não teria dado conta. Eu não sei se é verdade também, porque eu sei que tem muita mãe que faz isso sozinha, né? Sem ajuda de ninguém. E pra quem faz isso, eu te mando todo o meu abraço, todo o meu carinho, todo o meu apoio, assim, do mundo. E gostaria muito que esse apoio não viesse só virtualmente. Gostaria que esse apoio existisse via governo, via prefeitura, via sociedade. Mas, enfim, eu passei por isso e os primeiros 2 anos do meu filho foram muito na base do apoio da minha família, né? Do meu pai, meu irmão, minhas tias e também das minhas amizades. Muito, muito mesmo. Dos avós do Caetano também, parte de pai, e das minhas amizades, assim. Meu filho foi criado ali nesses primeiros 2 anos nessa rede, assim. E isso também saía do tipo de maternidade que eu estava acostumada e da bolha que eu faço parte, né, gente? Sei lá, uma classe média de esquerda, Brasília, São Paulo. É um pouco. As pessoas, por mais alternas que elas sejam, elas seguem um padrão ali, né? De fazer as coisas, casa, tem filho. E eu tava completamente fora desse lugar, assim. Não só me sentindo um peixe fora d'água, um ET, mas também como me sentindo muito só, né? Eu fui mãe nova, né? Eu tive o Caetano com 26 anos. Então, eu olho pra mim hoje, eu vou fazer 38. Cara, eu era muito nova, muito inexperiente com a vida. Já tinha vivido coisas que tinham me trazido vivência, né? Tipo, perder a mãe, morar em outra cidade, etc e tal. Mas mesmo assim, né? Acho que na hora que a gente se torna mãe, sem uma mãe viva, inclusive, no caso porque eu tinha uma relação muito boa com a minha mãe, minha mãe foi rede de apoio de muitas amigas dela e irmãs dela, foi muito duro, assim, foi muito impactante. Eu costumo até dizer que talvez tenha sido a hora que, de fato, eu tenha vivido o luto de morte da minha mãe. Eu acho que eu adiei muito o luto da morte da minha mãe, e foi quando o Caetano nasceu que eu elaborei esse luto. Então foi difícil. Eu entrei numa depressão, uma depressão ali, um baby blues que se prolongou, que virou uma depressão. Eu tive que recorrer a medicamento, terapia, psiquiatra. Eu tive que explicar isso para as pessoas de uma forma que não existisse julgamento, e existia. Não é que nem hoje, tá, gente? Se hoje você pode falar que você tá tomando seu antidepressivo, você agradeça muito os criadores de conteúdo, de verdade, valorize esse trabalho. E não só os criadores de conteúdo
só, sei lá, os youtubers, mas vários. Os próprios criadores de conteúdo são médicos. Enfim, as redes sociais, a internet também trouxe muita informação, trouxe muita desmistificação de informação sobre saúde mental, né? Então, hoje em dia é muito diferente do que é há 11 anos, beleza? Eu não tive uma depressão, por exemplo, que eu passei por alguma rejeição com meu filho. E eu sei que muitas mulheres passam. Inclusive, indico ferozmente um doc no MUBI que chama Bruxas. Assistam. É muito, muito forte, tá? Já aviso. Fala muito sobre depressão pós-parto, casos de psicose pós-parto, né? Já dou um alerta gatilho que fala também sobre suicídio, né? De mães no pós-parto. Mas um documentário extremamente importante, porque falar da saúde mental materna é algo extremamente necessário. É extremamente importante que isso seja pauta e que isso não seja um tabu. E foi por sentir que isso era um tabu, não só a saúde mental, mas como a própria maternidade, a maternidade solo, o feminismo, a forma de criar, o jeito de falar a verdade sobre se estar criando um ser. Eu entendi o tanto de tabu que existia nisso e foi por isso que eu fiz o Real Mother. Beleza? Pois é, então vamos lá. Real Mother veio, bombou, me trouxe dinheiro, né? Eu era uma pessoa que estava muito dura, então eu me vi na situação de ganhar dinheiro, de ter novos amigos da internet, né? Você fica, entre aspas, famosa. E aí, eu digo entre aspas porque é entre aspas, né? Tipo, eu nunca fui uma pessoa extremamente famosa, mas também entendo a relevância que eu criei ali e os lugares que eu ia, que as pessoas reconheciam, que falavam e falam até hoje. E eu tô fazendo esse podcast aqui por causa disso também, no incentivo de vocês muito falarem comigo e falarem faça, não pare. Mas depois eu falo disso. Mas vivi esse ápice ali de Real Mother, YouTube, de conseguir juntar um dinheiro, de conseguir comprar coisas que eu nunca tinha comprado, de conseguir pôr meu filho numa escola boa, de conseguir ter um carro com meu próprio dinheiro, sabe? Enfim. Só que a vida, gente, ela não é só uma coisa, né? Elas são várias. E também foi num momento em que eu entrei na terapia, acertada, né? Eu tinha feito já vários tipos de terapia, mas eu me encontrei muito na psicanálise, né? Fazendo análise. É um dos pilares aí, um dos pedestais do porquê eu comecei a estudar psicanálise. Foi entrando no processo de análise, vendo a minha trajetória e caminhando. E isso trouxe muita coisa à tona, né? Trouxe muita coisa do meu passado, trouxe muita coisa de quem eu era. E também, não vou negar para vocês, muito sobre ser uma pessoa, entre aspas, pública no YouTube, compartilhando sobre a própria vida, saindo de um processo de depressão e de sem grana para uma alegria / com grana. Tava num relacionamento também, tipo, eu fiquei com a autoestima muito abalada quando eu tive meu filho, né? Muito mesmo, assim. Achava que ninguém ia querer mais ficar comigo porque eu era mãe, porque, enfim, porque eu tinha engordado muito, porque eu não me achava mais bonita. E eu fui falando, inclusive, de autoestima para as mulheres, né? Sobre você ser linda do jeito que você é. E vejo a importância disso, mas também eu acreditava nisso até certo ponto, assim. Né, demora ainda, esse processo de falar, mas também de acreditar no que eu tô falando, né? De aceitar, de receber elogio. E e aí foi muito rápido, gente. Falando assim, parece um frame de segundo. Foi canal, tudo. Entrei numa crise do canal, entrei numa crise sobre o que eu queria fazer, por eu ser atriz, por eu ser do cinema, o YouTube foi virando outra coisa que não era, né? Tipo, precisava ter uma frequência muito grande. Teve uma época que tava a gente fazendo vídeo todos os dias. E aquilo era absurdo. Eu cheguei a ter uma empresa grande já, trabalhando com 6 pessoas, 7. E eu falei, cara, eu tô virando uma empresária em vez de uma comunicadora. E foi quando eu decidi parar o canal. Fiz outras coisas, fiz o Queimando Filme, foi uma tentativa de podcast de cinema. E
fiz o Calcinha Larga, né? Entrei pro Calcinha Larga. Fui chamada para fazer parte do Calcinha Larga, que era um projeto a priori de um programa. A Tati queria que fosse de TV e ela tinha um nome. Ela falou, tenho esse nome, quero... Era uma brincadeira com saia justa, né? Do GNT. Ela queria ir pro GNT, inclusive. E a gente foi fazendo reuniões com o diretor, amigo dela. E foi quando a gente foi trocando ideia com ela e a Camila falando, vamos pro podcast, vamos pro humor, vamos... E a gente co-criou o Calcinha juntas, né? Criamos os quadros juntas, o formato dele. E eu não conhecia a Tati, conhecia muito pouco a Camila, mas foi um estouro. E junto com o estouro veio a pandemia. Eu tinha me separado antes disso. Veio a pandemia. Na pandemia eu já estava em outra relação, que inclusive foi uma relação muito boa, muito massa que eu vivi, assim. Talvez a primeira boa que eu tenha vivido. Assim, tenho outros ex que são meus amigos. Ex mesmo, né? Outro rolo também. Enfim, tenho pessoas que eu já me relacionei que são amigos, mas é isso. Mas que não porque são meus amigos que a relação foi boa. Nesse caso, enfim, eu tive uma relação boa, que durou, etc., que foi importante, que foi bonita. E uma pandemia no meio disso, né, gente? Com uma criança se alfabetizando, eu com um podcast lá bombando, ainda bem, porque segurou a grana total. Com esse estouro que foi o Calcinha Larga, né? E todos os problemas que vieram junto com ele. Como eu disse, a vida não é só uma coisa, elas são várias coisas, né? Às vezes você tá no auge do sucesso, mas você tá ali com outras questões por trás desse auge do sucesso, etc. Eu retomei também o trabalho como roteirista, o estudo como roteirista, tentei retomar a atuação, fiz uma peça extraordinária de humor, foi muito massa. Me formei como roteirista, e fazendo tudo isso, e aquela pandemia maluquice rolando, acabou o Calcinha Larga, foi o caos, quem não sabe, foi um caos, as pessoas perguntando, eu fiquei muito mal, eu me deprimi, não só pelo fim do Calcinha Larga, mas pelo como aconteceu o processo e também problemas pessoais que eu tava passando. E aí, eu vou pular esse aí, ó, 2022, 2023 pra agora. E aí, 2023, meio, fim do ano, foi um caos. 2024 foi tipo assim, 2023 começou um tsunami. 2024 eu tava dentro ainda sabe quando você quebra dentro da onda, você fica só rolando, aí você pega ar, volta, pega ar, volta. Aí tem hora que você dá um descanso assim na porta ali do Titanic, mas você ainda tá com frio. Mas você fala assim, pelo menos eu não morri. Tá lá, interage, e vem outro tsunami, então eu tava assim. Na hora que você acha que você subiu na prancha, na verdade, era um sonho, que era pesadelo. Aí vivi coisas difíceis do coração. A gente acha que a gente é muito feministona e que a gente tá muito atenta. A gente não tá. A gente cai nas ciladas, assim, de abusos mesmo. A gente cai nas ciladas da nossa própria idealização e discurso, da gente tentar caber nas coisas que a gente não cabe. Então, assim, caos. Junto a isso, quem conhece que Hell Mother, né, e acompanha Radio Hell, entendeu que teve um probleminha financeiro aí no meio, né, e tal. Mas já sei que 2025 é um ano de mudança, que isso vai mudar. Fiz consultoria financeira também com a Chantilly, lá é maravilhosa, salvando vidas. Tenho minhas amizades, né, gente? O que seria de mim sem minhas amizades pra me dar a mão, assim? Muitas coisas aconteceram. E por que eu tô aqui hoje? Fim do ano passado eu entrei numa crise, né? Muito de... Não dou conta mais. Não fim do ano passado, talvez o ano passado inteiro eu vivi essa crise. Tipo, não consigo mais criar conteúdo, não me acho boa, não acho relevante o que eu tenho pra falar, não acho importante mais, já falei tudo que eu tinha pra falar, nem sei se o que eu falei foi bom. Eu preciso de dinheiro. Quem passa por fragilidade financeira sabe o quanto é difícil esse lugar de falar, cara, não tem como eu fazer o que eu gosto de fazer, eu preciso de dinheiro, eu preciso pagar uma conta agora.
Tem uma cena muito interessante naquela série do Donald Glover, que é Atlântida. Eu falei Atlantic, que é a revista, The Atlantic, mas Atlântida. E aí é uma cena muito, muito famosa, né? Que é uma cena que ele tá com um amigo dele e ele fala, eu preciso de dinheiro agora, né? Eu preciso de dinheiro porque eu preciso comprar a fralda da minha filha. E aí eles estão lá nesse rolê e o amigo dele leva ele e fala, não, vamos conseguir esse dinheiro, etc e tal. O que você tem? Ele falou, não, eu tenho esse celular. Ele, não, vamos lá. E aí eles vão pra um lugar, vende pra vender o celular, e aí o cara que eles vão vender o celular fala assim, é uma analogia bem interessante, né? Fala, não, você me dá esse celular e eu vou te dar uma pitbull, eu lembro que era um cachorro, uma prenha, e ela vai ter 6 filhotes. E cada filhote dela vale um valor desse lá. Então você vai ter esse valor vezes 6 vezes. Falando muito dessa coisa do investimento, do branco, né? Que a gente chega ali e fica assim, nós brancos, fica... Ai, mas por quê? Vem investir. Aparece um bando de influenciadora de investimento branca, assim, falando investe, né? Sem entender que tem gente que precisa pagar a conta no dia, não dá tempo de investir. E aí ele fala, pega esse celular, troca por essa cachorra prenda que 3 meses nasce 6 filhotes, cada filhote vai valer tanto, você ainda ficar com uma fêmea. E ele fala, meu brother, eu preciso comprar a fralda hoje à noite. Eu não tenho esse tempo de investir. E eu acho essa cena muito interessante num lugar de consciência de classe mesmo, né? E eu ainda vivendo uma bolha, foi difícil às vezes passar para as pessoas, tipo assim, eu estou numa fragilidade financeira, eu estou mudando de padrão de vida, vendendo isso, trocando filho de escola, não podendo mais fazer isso, nem aquilo. Mas posso falar, por mais que seja papo de pseudo-coach, que não é muito mais sobre espiritualidade, né? Eu sou uma pessoa muito da espiritualidade, tenho a minha fé. Eu entendo o quão foi importante eu passar por isso, porque eu voltei a ser quem eu era, eu voltei a dar valor às coisas que eu dou, eu voltei a ter o meu espírito mais aventureiro que eu tenho de Ariana, que é pegar uma mochila e entrar num ônibus e ir, sabe? E ir pra outra cidade e ficar no sofá da casa da amiga e ser muito grata a um sofá e achar muito gostoso o arroz e feijão em vez do restaurante de tantos reais, sabe? E quando tem um restaurante de tantos reais, que às vezes eu ganho tudo, eu dou um valor do caralho, mas também entender que eu não preciso daquilo, aquilo não me deixa... Eu não sou mais porque eu tenho aquilo. Eu não sou mais porque eu tenho um brinco de ouro ou um da 25 de março que todo mundo elogia quando eu uso. Porque o que tá aqui dentro, é o gosto. É o meu bom gosto, é o que eu escolho, é como eu uso isso, sabe? E claro que eu sou uma pessoa cheia de acesso, né, gente? Eu não tô falando que eu passei por uma pobreza, não foi isso. Mas foi e tá sendo ainda, né? Porque eu ainda tô nessa, eu devo, né? Eu tô nessa fragilidade financeira ainda. Eu passei de uma primeira temporada de podcast de gravar num estúdio, com vídeo lindo, maravilhoso. Um beijo à agência de podcast. Incrível, né? Pra um lugar de estar gravando em casa. Fazendo tudo sozinha, me gravando sozinha. Eu reaprendi, sabe? Eu me reconectei e falar, você sabe fazer essa merda. E não fui eu, gente. Não fui só eu. E aí eu vou falar porque eu tô fazendo a temporada Hell Mother de novo, porque que eu voltei com Radio Hell e voltei com tudo. Porque vocês me incentivaram. Porque vocês me param na rua e falam, eu sei que você não gosta, não sei de onde vocês tiraram isso. Eu gosto, caralho. Eu não gosto de estar no meio da rua, no meio de uma festa, de um show, cantando a música e você fala assim, uma vez meu filho entrou numa porta e aí essa porta bateu, foi quando eu vi meu avô desencarnado e ele me disse, aí tipo, calma amiga, vamos tomar um café outro dia, você fala disso, mas e mesmo assim eu gosto também, pô, mas quando vocês chegam e falam, caramba, que carinho, que foda, Ellen, continua fazendo o que você faz, Ellen, você transformou minha vida por causa disso, aí pode contar a história do avô, que apareceu morto mesmo, tá ótimo. Ellen, você não sei o que, Ellen, meu pai, às vezes, Ellen, meu pai foi preso, Ellen, Ellen, não sei o que, Ellen, eu sou mãe solo e eu consegui, graças a você, etc. Gente, isso é muito potente, porque isso faz com que eu entenda o meu tamanho, a minha força.
E não só pra chegar aqui no Radio Hell e gravar pra vocês, mas pra eu conseguir ganhar meu dinheiro, pra eu estar numa relação ruim e saber que ela tá ruim. E falar assim, isso aqui tá ruim, sabe por quê? Porque eu sou massa. Porque eu sou maior legal, cara. E tu tá me tratando mal por quê, meu irmão? Hã? Por quê? Sabe? Pra eu saber que num dia loucura aqui com meu filho, que a gente vai falar nos próximos episódios, dessa pré-adolescência, dessa maternidade depois dos 10, 9 anos de idade, tudo que vai mudando. Mesmo um dia difícil, ruim, cansativo, exaustivo, eu falar, caraca, eu tô fazendo o meu melhor. E além de estar fazendo o meu melhor, eu tô conseguindo compartilhar isso com outras pessoas. Isso ser inspiração, isso ter alguma mini revolução dentro de alguém. Eu nunca vou conseguir fazer um trabalho, e é meio duro isso, porque eu tentei bastante ano passado, né? Freelas, agência, tudo, pagar conta, né, gente? E eu gosto de trabalhar, não sou uma pessoa que tem medo de trabalhar, não. Gosto muito de viver também, né? Tipo uma cachoeira, uma praia, se tiver uma casa aí que quiser me chamar. Viajar é comigo mesmo, meu amor. Viver, ir pra uma festa, eu adoro. Mas trabalhar, não tem outro prazer também tão bom quando você pagar a conta, ver ali que tá tudo no verdinho, não tá no vermelho. Eu sou ativa para um caramba, eu sou ariana, sabe? Filha de Oxalá. Então, assim, eu tenho uma força. Só que é força demais, então eu realmente preciso canalizar. E vocês chegando, olhando no fundo do meu olho, pegando, me abraçando, falando, Hel, eu te adoro, Hel, você é foda, Hel, não sei o quê. Isso foi de extrema importância pra mim, não só de extrema importância, como foi um sinal. Eu passei um carnaval agora em Belo Horizonte, e eu queria mandar todo o meu amor pra Belo Horizonte, todo o meu amor mesmo, assim, todo o meu agradecimento. Que foi sensacional. Claro que foi sensacional porque eu tava com as pessoas que eu amo, com as minhas amizades, com pessoas novas que eu amo também. Foi lindo, porque eu tava na casa da Ana e você foi uma mineira perfeita que me recebeu. Um beijo, Ana Fischer, linda. Porque eu tava com as minhas melhores amigas, assim. Claro que tava sempre faltando gente. E porque vocês, mineiras, mineiros, me paravam e falavam comigo. Falavam, Hel, eu te adoro. Continua. Cadê o Radio Hell? Cadê seu conteúdo? Hel, eu amo você desde Real Madre. Hel, eu assino Folga. Hel, eu leio Folga. Hel, eu assino Radio Hell. Hel, não ficaram só no lance do calcinha larga, né? Tipo, o calcinha larga acabou por quê? Tipo, não, véi. Vocês estão aqui por mim. E isso foi... Um amigo meu me perguntou, o que você achou disso tudo rolando? Porque ele sabia das crises que eu tava passando e tudo. E eu já tinha prometido fazer essa temporada antes do carnaval, porque eu tava sentindo, no próprio pré-carnaval em São Paulo, as pessoas vieram falar comigo, teve uma menina que eu não sei quem é, linda, de tranças, assim, tranças grandes, uma menina negra maravilhosa, que ela veio falar comigo, ela se emocionou, ela tirou foto comigo, eu não vi, não consegui achar a marcação. E foi tão bonito, assim, ela tipo me abraçou e ela se emocionou, e ela tava de fato emocionada e nervosa, e eu fiquei emocionada, eu falei, gente, como é que eu causo emoção em alguém assim? E ela falou, você é muito foda, eu não acredito, eu fico até com vontade de chorar. E eu assim, meu Deus, Ellen. Esse meu amigo falou, cara, olha isso, você vai fechar os olhos pra isso? Você vai não escutar isso? E eu fui pra Belo Horizonte, em Belo Horizonte foi muito forte o carinho, assim, foi surreal. Parecia que eu era a Xuxa, a louca. Mas as pessoas falaram, sei lá, por dia umas 20, 30, 40 pessoas falavam comigo, assim. Era meio chocante. E eu falei assim, pra mim eu já tava meio esquecida. Tava pra lá, ninguém tava vendo nem nada. E não. E aí meu amigo falou, o que você achou disso tudo? Eu falei, achei que foi um sinal. Ele falou, que bom, porque eu também achei. Então isso é um sinal pra ir com tudo, pra começar essa temporada desse podcast com vocês. Esse é um podcast para vocês e pra mim. Essa de fato é uma primeira sessão de terapia com vocês. De troca. Eu não sou mais mãe solo, acho importante eu falar isso. O pai do Caetano tá muito dentro. E eu fico muito feliz. Claro que a gente tem nossas diferenças, nossos pega pra capar.
nossas brigas, mas a gente tem um amor por uma pessoa, algo em comum. E isso é uma grande revolução na minha vida, porque isso me permite ser quem eu sou. Não ser mãe solo me permite ser a Ellen. Então eu também quero mandar, acho que esse episódio é muito dedicado às pessoas que me trouxeram muito carinho, ao BH, as pessoas de São Paulo também, que me trouxeram muito carinho nesse carnaval. É muito dedicado às mães solos, porque eu já fui mãe solo e eu sei o que é ser mãe solo. Eu sei o quão duro é ser mãe solo, seja seu filho ter 1 ano, ou ter 10, ou ter 15. Eu tenho amigas muito próximas mães solo e elas são minhas grandes inspirações e também minha grande raiva desse sistema existir, ser tão cruel. Mas também sei da potência dessas mulheres, assim, até porque elas não tiveram escolha, elas precisam ser potentes, né? E peço muito que você esteja aqui, que você compartilhe esse podcast, que você mande ele para uma amiga, para uma tia, para sua avó, para o seu pai, para o seu namorado, para as pessoas que você ama, para as pessoas que você acha que faz sentido assistirem. Se for do seu agrado, e se você puder, assine esse podcast, eu vou deixar na descrição, tem na descrição do Instagram, que é Hell, Rádio Hell, né, o Instagram é com H, Hell Rádio Hell. Ali tem todos os jeitos que você pode assinar, pelo Apoia-se, pelo Orelo. Eu não indico assinar pelo Patreon, porque eles estão segurando meu dinheiro, eu não consigo mais tirar. Tá lá preso. Então, assim, assina pelo Orelo, assina pelo Patreon. Tem até o Pix de contato@radioreal.gmail.com. Aí, se você fizer pelo Pix, você me manda um e-mail comprovante. Nessa temporada, assinantes vão ter, além de um encontro comigo no Zoom, tipo um encontrão, tipo Orkut Encontro online, vai ter esse Orkut Encontro no Zoom e vai ter também uma gravação em que vocês vão estar vendo eu gravar, além de você ter o episódio antes que todo mundo, né? Você vai escutar antes que todo mundo. E você também vai ter episódio exclusivo. Quantos eu não sei, mas com certeza 1 ou 2 você vai ter exclusivo nessa temporada, tá bom? Então, se você for assinante de Radio Hell, além de você possibilitar que esse trabalho continue acontecendo e que ele aconteça, na verdade. Eu sei que eu perdi muitos assinantes porque eu deixei de ter frequência, etc e tal, porque eu entrei na minha grande crise, você pode escutar o último episódio da última temporada. Mas agora a gente vai com tudo, porque eu vou tacando um grande foda-se. Eu vou pegar essa Ellen aí que me julga e afogá-la. Nesse podcast hoje, a gente ainda não tem os quadros, porque vocês nesse episódio vão me mandar sugestões de quadro. Já me mandaram algumas, eu adorei. Mas eu vou responder agora algumas perguntas que mandaram pelo Instagram pra gente encerrar. E assim que eu terminar essas perguntas, a gente encerra nosso primeiro episódio. Eu tô muito feliz. Eu sinto que eu tô voltando pra mim. Sabe a música da Marina Sena, que ela canta Voltei pra mim, cê sabe que é bom, nada mais. Sabe? Tô sentindo que finalmente eu tô voltando pra mim. E eu agradeço muito a vocês por isso. Vamos às perguntas. Tá bonito, né? Tô um pouco emocionada, eu sei. Vamos lá. Como ser uma amiga mãe suporte real oficial? Né? Quer dizer, como ser amiga de uma mãe e ser suporte também. Sendo, gente, pegando o seu tempo valioso, ali um mêsão que você tem, se desse um mês que você tem, e tirando suas horas de sono, suas horas de trabalho, às vezes você conseguir separar 3 horas para você dar para uma amiga mãe, e às vezes nem só tá com ela, às vezes é estando com ela, né, fazendo algo com ela e com o filho, porque eu tenho muito amigo, e eu tenho muito amigo que é meu amigo quando eu não tô com Caetano. Ei, ela voltou, Real Mother voltou com tudo, é verdade, eu tenho um amigo meu que nem conhece meu filho, que é meu amigo há mais de anos. Ai, Raul, mas como é que você tem um tipo de amizade dessa? Tenho também, tá tudo bem, eu tenho. Não é uma amizade ruim, talvez não seja amizade assim que eu possa contar pra vida, mas eu vou lá, saio, danço, rio a beça. A gente não precisa ter só as nossas melhores amizades, porque as nossas melhores amizades às vezes são amizades muito profundas, são família, o trem é intenso e às vezes a pessoa não te aguenta. Eu tenho vários amigos que não me aguentam. Ai, eu quero vocês contar, eu quero muito ser sua amiga, será? Será mesmo, coração? Talvez eu não queira,
É. Eu sou chata pra caralho. Mas eu sou muito legal. Eu sou amorosa, mas eu sou relapsa. Mas não é sobre mim. Vamos lá. Seja amiga. Só seja. Só mande mensagem e fala: quero encontrar com você e seu filho. Vocês vão fazer o quê domingo? Às vezes as mães já estão machucadas, né? Aí já fala assim: ai, amiga, deixa pra lá, é muito complicado sair com o Francisco, porque ele. Eu tenho uma amiga que faz isso, né? É muito complicado, porque ele não sei o que, não sei o que, não sei o que, lá, lá, lá. E aí minha filha, ela faz isso, ela vai dormir, a gente não vai conseguir sair de casa, eu vou acabar trazendo seu almoço, eu vou estragar seu domingo, não sei o que, não sei o que. A pessoa, ela já tá assim, traumatized, sabe quando, tipo, tá num lugar assim, já que eu fui abandoná-la pelos meus amigos, eu prefiro abandoná-los antes? Tem várias mães que estão nessa, né? Então, eu falaria pra você falar, tá bom, não tem problema, eu não preciso nem almoçar, eu não tô nem aí, eu quero ver você e ver sua filha e seu filho. Quando que pode ser? Insiste, porque às vezes a gente tá machucadinho, a gente realmente não abre espaço. Eu comecei a ser uma pessoa que dou resposta atravessada, gente, sem nem entender. Me chamaram, tipo, quando me chamam pro cinema, isso aconteceu mais de uma vez, em dia de semana, assim, que eu tô com meu filho. Vamos no cinema, segunda-feira, né? Vamos no cinema, eu falo assim, eu tenho filho. Eu não respondo, não, obrigada, amei esse convite. Vamos em outro dia? Não. Eu respondo igual os animes japoneses, meu filho, que grita, dá uma rajada, arranca a cabeça de alguém e espirra sangue. Eu respondo, eu tenho filho. Maluca, assim, ofensiva, chata pra caralho. Por quê? Machucados do passado. Machucados. Então, assim, dá uma insistida. Aí eu recebi um feedback, tipo assim, nossa, que anjo. Eu sei que você tem filho, no caso eu tô sabendo, não tá dando pra esconder. Mas é só você falar que você não pode, a gente vai outro dia. Então, dando meu próprio exemplo pra te mostrar que às vezes é difícil. Bom, a última pergunta desse episódio, quem vai responder é o nosso Beleza Galera. Filho, qual que era a pergunta? A dúvida de ter um segundo filho, né? Dúvida de ter um segundo filho. Então, o que você acha? Que a pessoa tá na dúvida de ter um segundo filho. O que você acha? Depende bastante, assim, de você realmente entender o que você quer, alinhar os seus planos e também você parar para raciocinar o que aconteceria se você tivesse ele. Parar para pensar ações no futuro e ver o que vai acontecer. Se você estiver de acordo, então tenha ele, cuide e faça o plano que você já tinha pensado por conta dessa conclusão. Entendeu? E você acha que dá pra seguir o plano direitinho ou as coisas mudam assim? As coisas vão mudando de acordo com a emoção e o bem-estar do seu filho. E com a vida, né, meu filho? É. Porque não tem como planejar tudo assim, né? Exatamente. Existe Às imprevistos. vezes o improviso ajuda mais do que o previsto. Dá um beijo aqui. Termina falando, beleza, galera? Beleza, galera? Tudo bom? Você lembra como é que era? Tudo bom? Não. Faz aí. Você falava assim, tudo bom, beleza, galera? Tudo bom? Beleza, galera? Agora fala do jeito que você fala já, adulto. Tudo bom? Beleza, galera? Yeah! Tchau, gente. Esse foi o primeiro Radio Hell temporada Mother. Radio Hell Mother. E esse é o meu chuchuzinho. Um beijo e até breve.